tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1490, 4 páginas, 44 logias e 10 máximos. O tema é bloco intelectivo. A especialidade é comunicologia. Definição. O bloco intelectivo é a técnica da composição do conjunto de 7 elementos, itens, variáveis, condições ou reações pessoais afins, intensamente interativas, de modo mais definitivo, enumerativo, racional e incontestável, expressando a ideia pesquisada ou construto defendido, dirimindo dúvidas. A reunião das ideias do mesmo viés intelectual, anel vertente. Agora, nós damos aí, na taxologia, dentro da divisão da argumentologia, 26 categorias de blocos intelectivos, cada qual com 7 itens. Eu não coloquei esses 26 como sendo o máximo, tá certo? Senão passaria para 70. Né? Remissiologia. A associação didática, conformática, contraponto técnico, ferramenta de comunicação, técnica do bloco tridisciplinar. Agora, a frase enfática. A técnica do bloco intelectivo expande a cosmovisão pesquisística ao ampliar a estrutura dos dicionários cerebrais, principalmente do sinonímico e do analógico, da consciência lúcida. Você já aplica a técnica do bloco intelectivo nas comunicações técnicas? As enumerologias têm ajudado você na concepção dos blocos intelectivos? Vamos esperar a nave capitânia para a gente ver o que ela fala sobre essa pergunta. É numerologia. Agora, pergunta. Estudo psicologia. Minha turma tem 15 pessoas. E só uma delas é homem. Sinto-me envergonhada das aulas. Ela é uma mulher que estou falando, tá? Sinto envergonhada nas aulas pela atração sexual que esse homem desperta em mim. Desconfio que as minhas colegas também sentem essa força de atração sexual, apesar de não ter essa consciência. Sinto-me manipulada, pois sei que esse homem não me interessa. Não consigo me concentrar e a presença dele incomoda-me. Sei que ele acredita em técnicas de visualização e de comunicação mental. Desconfio que a energia dele é a causa dessa situação, mas será proposital ou inconsciente. O que devo fazer para me proteger? Primeira coisa, você não tem nada a ver com esse cara, o negócio é você. Você está muito fraco. Encapsule-se e corta o cara. Qual é o problema? Você não é obrigado a viver com ele. Ficar junto com um monte de gente não tem nada. Se a turma tem 15 pessoas, qual é o problema? Então, supera isso. O problema é seu. Agora, se o cara é sexy, deixa para lá. Qual é o problema? Ou qualquer coisa, leva o seu namorado, ou o seu marido, ou o seu duplista junto com você para a aula. Apresenta para ele. Quebra o gelo. Dá um jeito na história. O gelo que eu estou falando aí é o gelo agressivo, aquele que manda bala de gelo. Tá? Tem que dar um jeito, a pessoa se mexer, o problema é dela mesmo. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2010, é meu aniversário. Parabéns! Quem está falando é a Annelise, a Resmini, ela já esteve aqui. Vamos bater umas palmas para ela, que ela já está vendo. Ela já esteve aqui, ela é muito assim, artista, tal. Então ela diz o seguinte:
Gostaria de, se possível, fazer 3 pedidos. É dia de aniversário. Ela está cantando o negócio. 1. Estou fazendo um cursinho para o concurso TRF de Porto Alegre e a prova é dia 11 de abril. Tudo para fazer meu pé de meia. 2. Ter ideias e focos para iniciar a pesquisa para um futuro livro. É uma boa. 3. Voltar para Foz e encontrar novamente. Essa não é tão boa. Agora, o resto aí vale a pena. Vamos ver o que a gente faz, não é isso? Vamos torcer e jogar energia em cima de você. Que essas palmadas sirvam de energia para você alcançar o seu objetivo, o seu desiderato. A título de curiosidade, gostaria de saber sua opinião sobre algumas informações relativas à ressoma de personalidade famosa segundo o Espiritismo. Quais dessas afirmações o senhor concorda ou pode dar outras informações? Dante Alighieri, foi Frederica Hoff? Eu não sei de nada disso. Rei Davi, foi Hitler? De modo algum. Davi era bom, Hitler era psicótico. O Davi até que dava alguma coisa. Cristóvão Colombo foi Santos Dumont? Não, tem nada que ver. Santos Dumont, eu já estudei e vi uma vida dele que ele teve depois disso. Senhorita Jafé, foi Chico Xavier? Não. Daniel Douglas Home, foi Divaldo Pereira Franco? Também não. Divaldo Pereira Franco, ele mesmo falava quando era moço, ele mesmo reconhecia. Ele é o Eminence Grise, do Aldous Huxley. É o Frei Joseph de Tremblay, quer dizer, eminência parda. Ele ainda tem muita política que ele faz, tipo eminência parda, até hoje. Quando ele era mais moço, que eu conheci o Divaldo antes do Chico Xavier, ele já falava que ele era uma eminência parda, que era um frei, do estilo dele assim também, então, tudo do mesmo jeito. Agora, falar em espiritismo, o nosso amigo Mário trouxe essa revista que saiu agora, o ano passado, Chico Xavier em quadrinhos. Tem aqui uma parte da vida dele feita pelo Zala, que é aquele argentino, ele desenha muito bem. Agora, tem uma parte aqui que ele não conheceu, o Chico. Está colocando o Chico muito queixudo, o Chico não tinha queixo. Aqui está demais, ele podia ser feio, mas aqui com esse queixo dá. Cara de bandido, não é bem assim. Agora, de modo geral, está muito bem desenhado, sabe, as expressões, a situação, de modo geral está bom. É só que, quando aparece o queixo, que não é bem assim. Ele não era assim, não. Isso aqui podia ter consertado. Agora, tem muitos dados sobre a vida e coisas do Chico no fim da história. Uma boa parte do livro, por exemplo, até 48 tem quadrinhos. Depois, até 64, tem texto sobre dados sobre a Chico Xavier. É interessante aqui alguma das coisas. Agora, de modo geral, estamos no bloco intelectivo. Eu peço a vocês para ler aí os 26 categorias de bloco intelectivo que nós fizemos. Deu trabalho para fazer isso. São 7 cada uma, 7 itens. Bloco intelectivo imagístico, fantasia, folclore, besterol, bestiário, utopia, embuste e superstição. Isso aí que a gente tem que dar um jeito, né, de combater, não é isso? Valdo, aqui. Mas só poderia explicar na taxologia o 10, que é evolutivo? Bloco intelectivo evolutivo. Subhumanidade, humanidade, emocionalidade, artisticidade, desportividade, intelectualidade e extraterrestrialidade. Você olha que tem uma sequência aí. É isso que eu ia Subhumanidade. São os bichos, né? A parte do zootel, zoológico. A humanidade somos nós. A emocionalidade é o psicossoma. A artisticidade é o processo superficial do subcérebro abdominal. Desporticidade é o problema do cerebelo, processo da psicomotricidade. Intelectualidade é o problema do discernimento. E a extraterrestrialidade é o processo de outros, a gente crescer, evoluir e cair fora daqui.
Todo mundo aqui vai ser extraterrestre, cedo ou tarde. Então, veja, esse é o bloco intelectivo evolutivo. Quer dizer, blocos intelectivos. Vale a pena pensar nisso. Tá, posso fazer mais outras duas? Na enumerologia, o penúltimo, bloco megacircular. Será que o senhor podia... Que número que é isso? Enumerologia, na página 16, o penúltimo. Bloco megacircular. Isso. O megacircular é a hora que você repete, mas de uma maneira cosmovisiológica. Quer dizer, uma repetição para mostrar um exemplo, mas de uma maneira panorâmica, grande. Esse aqui é o megacircular. Ele é abrangente. Nesse caso aí, um uso didático. Pode ocorrer... Sempre é processo didático. Tudo que a gente fala aqui é didático. Mas a pessoa, quando ela fica pensando em círculos, não é isso. Isso aí é dispersão, às vezes é divagação, muita coisa de fantasia, de imaginação. Uma pessoa que está no mundo da lua, isso varia, depende do que é. Se tiver a substância, o que sobrou disso? Entende? Tá. O outro seria na polinomiologia, o primeiro deles. Tá? Que é da racionalidade, logicidade, prioridade e verdade. Eu queria entender o papel da verdade, o último deles. Isso aí, qual que é que você está falando? Polinomiologia, na mesma página, 16. Polinômio. O primeiro. Polinômio. Racionalidade, logicidade, prioridade, verdade. Racionalidade é o processo racional. Logicidade é a lógica. Prioridade é você colocar o que vem na frente. E a verdade, que é o que interessa. Os três primeiros eu entendi o encadeamento. O porquê da verdade. Porque sem isso aí não tem verdade, tem? Verdade real. Uma coisa, por exemplo, que está muito distante de você, não é verdade para você. A verdade é que você pode viver, que esteja perto. O resto é mentira, é suposição, é fantasia, é imaginação. Então a verdade é importante. Como é que você vai chegar na verdade sem raciocínio? Sem lógica. E ela tem que ser priorizada, senão não é verdade. Com a verdade, eu vejo para você e falo assim, existe um planeta furufufu, onde tem um cara chamado Farafafá, e por aí vai, o que adianta isso? Verdade, não é verdade nenhuma. Entendeu? É preciso ter prioridade nas coisas, para ser verdadeiro. Uma verdade significa alguma coisa boa, positiva. Sim, professor, página 18, bloco intelectivo poesológico, o último item, reproesis. O último? Sim, reproesis. Qual que é? Último. O versátil? Não. 21. É da página 18. Intelectivo proexológico. Sim. Proex. Alto proex, mini proex. Isso aí, lógico. Explica para ela aí perto, você está junto. Reproexis, eu queria... Não, ele é doutor em proex. Passa o microfone. Vamos ver como é que ele interpreta. Sim. A reproex seria já um plus, um algo a mais também, que entra no conteúdo da proex. Tem um outro conceito que eu não me lembro agora, que você também amplia, só que seria um percentual maior, né? E a reproex, se eu não me engano, é um pequeno percentual que modifica e amplia o conteúdo da proex, não é isso? Da reflexologia? Como é que é? A reproexis tem que ver com reciclantes ou não? Não. Tem nada que ver. Nada que ver. É outra coisa. Tem muita coisa que reproduz, não tem nada a ver um com o outro, né? A reprodução da anta é diferente da reprodução da mulher. Reprogramação. Ficou mais claro um pouquinho? Acendeu a vela? Valdo, que você tem analisado sempre
principalmente do alemão, essas palavras sesquipedais. Elas devem ser um bloco inflectivo, mas como que você analisa uma palavra sesquipedal? Na verdade, ela quer dizer... Ela quer dizer uma sentença, quase sempre. Uma frase. Ela é um discurso. Quando ela é bem feita. As sesquipedais que nós usamos em português toda tem afixo e principalmente prefixo. Isso muda tudo, né? Entende? A coisa varia, né? Mas então, agora em alemão não, eles usam muita palavra de todo tipo. tudo, Faz parte do idioma. Tudo que é, vamos dizer, binômio, trinômio, polinômio, seria um sesquipedal, não deixa de ser. Não. Ou não? A palavra que eu estou chamando de sesquipedal é aquela que começa com 10 sílabas. Para fixar bem. E essas são todas, a maioria, técnicas. E uma boa parte delas, parece que também a maioria, tudo tem prefixo. O bloco intelectivo, quando se... Agora, o bloco intelectivo é na hora que você coloca 7 elementos, 7 itens variáveis. E eles são imperativos. Eu estou dando um exemplo aqui. Ó. Agora, esse 7 é como exemplo. Agora, para fazer, por exemplo, a numerologia é ideal isso aí. O 7 é por causa do limite que você põe. 7 é porque é o mais difícil que tem. Raramente você vai encontrar autor que usa 7. Eles citam 3 é comum, 4 é comum, 6 já é muito raro. Agora 7 é raríssimo. Procura por aí, olha os livros que vocês leem. Eu desafio vocês a mudar isso que eu estou falando. Estudo isso faz só meio século. E eu mato o povo que tem. Geralmente quem tem 7, enumeração de 7 certinha, e que tem interatividade, eu ponho enumeração. Eu marco nos livros que eu leio. Tem um monte deles, já são centenas, milhares de livros que eu já vi. Mas agora, ó, que é raríssimo. Você vê um livro de 800 páginas, às vezes o cara falou uma vez. Né? Aqui no ar. Independente de ser raríssimo, o senhor usa por conta da exaustividade? É o quê? Não, por Qual conta do processo da cosmovisiologia. Uma pessoa que vive isso, ela é mais profunda. Ela tem mais polimatia, erudição. Do ponto de vista, vamos dizer, da linguagem mais culta, ela é melhor que a médium. Mas assim, por que Pode não olhar, 8? pode olhar. Mas por que 7 não 8, por exemplo? 7 é que é o número bravo. Observa, procura. Eu descobri isso faz 50 anos. Eu nunca vi ninguém falar nessas coisas, não. Só eu que uso. Eu usava muito, até usava o heptáculo e outros nomes assim, com hepta e outras coisas mais, para mostrar. Bobagem. Agora, o meu negócio era marcar. Foi por isso que eu comecei a fazer os negócios com 7 e dei aqui ó, os máximos na base de 7, a maioria. Que é mais rápido. 3, a pessoa já cansa, ela já fala, já cansou. Agora, às vezes, por exemplo, agora com a globalização, fica chato para a pessoa colocar só 3. Às vezes ela consegue até 6, mas 7 é raríssimo. Agora, por quê? Precisa de fôlego, precisa de visão, cosmovisão. Monovisão não cria 7 itens. Agora você veja, uma coisa muito simples de forma, no entanto é terrivelmente importante em conteúdo. É aquele caso. E outra da coisa, a forma- maioria não sabe nada disso. Agora, por que eu descobri essas coisas? Por causa do processo parapsíquico. A visão, a órgão, retocognição, problema cosmovisiológico, problema panorâmico. Olha o livro que eu escrevi. Panorama das experiências e tal. Entende? E era isso que o povo implicava comigo. A gente não entende como é que você faz tanta bibliografia, o que adianta isso? E eu não cuspi nessas pessoas, nunca. Oferecia um chazinho, uma coisa. Agora, observa nos livros.
Você vai ver como é raro você ver uma... Pega, se você quiser, uns que são menos difíceis, pega livro que fala sobre globalização. Que eles gostam de fazer numeração. Às vezes tem. Valdo, essa última coisa. Você tinha falado com o Rio aí desse bloco enumerativo. Eu estava pensando que a maêutica, ela funciona nessa base na base circular, enumerativo circular. Aí você pega uma palavra e fica em torno daquela palavra. O que você faz em torno da palavra seria um bloco circular em cima da palavra. É um exemplo assim. O problema é mais ou menos isso. Agora, estou dando 26 exemplos. Não é possível que o povo não vai entender isso aqui. 26 categorias. E cada um de um jeito. Agora, tem muito processo aqui que é cognato, né? Sai da mesma palavra. Isso faz parte do serviço. Cognatologia, numerologia. Entende? Tudo tem aqui dentro. Não há dúvida sobre isso. Professor, Adélio aqui do lado esquerda. O pilar, ele tem 3, né, a princípio. Quando você vai construir o pilar, ele tem 3. Você poderia ampliar, de repente, o pilar propondo blocos intelectivos também, se fosse o caso? Pode. Agora, o problema é que se eu fizesse isso, ninguém ia entender nada. O pilar, só com aquele pouquinho já criar problema. 7 itens, mas com 7 itens. 3 em cada Mas linha. agora, se eu fizesse no horizontal, ia criar problema. Poderia ampliar de 7. Eu acho que agora, com isso aqui, já não cria problema. Vocês já estão entendendo o que eu falo. E isso aqui é muito exemplo, está na cara da pessoa. Você já faz os 7 com lógica entre eles, e não, mais 7. É 49. Aqui é 7 vezes 7, 49. Vai fechar em 49. Mas eu não fiz. É de propósito, porque senão criar problema. Porque você já tem as 7 linhas, só tem os 3 elementos daí em cada linha. Aumenta para 7. Agora, se vocês pegarem na enciclopédia, tem muita coisa de 7. É mais do que eu indico. Está dentro. Tem muito material. E eu ainda vou acrescentar mais isso. Quando eu ver que a enciclopédia esteja madura, eu quero passar um ano enriquecendo com os dados que eu tenho. Isso dá muito trabalho. Eu tenho que trabalhar enorme, mexer no computador aí, vários minutos, você colocar uma palavra. Isso não é fácil. Tem muita coisa assim para ser feita. Agora, pode-se esclarecer muito mais desse modo. Vale a pena. Os assuntos são interessantes. Então, vale a pena. Agora, por exemplo, aqui, ó, esses blocos aqui. São 26 temas que as pessoas podem ter uma visão de conjunto, que às vezes não tinha. Deixa eu perguntar uma coisa. Na taxologia, no item 8, bloco intelectivo energético. Eu queria entender, só para entender como é que você montou essas... Energia, alegria, euforia, simpatia, sintonia, sincronia e sinergia. Eu já falei nisso em outros verbetes. Tá, por que você colocou esses itens? Quais são os critérios? Isso aí, tem muita gente que já usou isso aí. Euforia, simpatia, alegria e energia, um monte de gente que já usou isso. Agora, colocar os 7 assim já é mais rápido. Não, mas eu não entendi isso. Que critérios você utilizou? Isso aí é a literação. Isso é a literação. Literação? A técnica da literação. Eu já escrevi sobre isso. É o sufixo ia. É o elemento de composição ia. Aí no caso. Professor, aqui na página 16, na trinomiologia, segunda linha, tem o trinômio, Tales, autocosmoética didática. Você pode falar um pouquinho? Trinômio Tales é a tarefa do esclarecimento. Agora, autocosmoética e a didática. Isso é a base para nós todos aqui. É a base da minha vida. Tudo que eu faço é isso. Procuro fazer esclarecimento com cosmoética dentro de uma pedagogia, a didática. Os professores aí, o CIP, essa turma toda, a docência, professor itinerante, tudo está nessa aqui. Isso é o trinômio básico. Agora, isso tem muita relação com o bloco intelectivo.
É um trinômio. Página 17. Culturologia. A cultura da comunicologia moderna. Sim. Isso aí é a comunicação. Nós estamos vivendo a era da supercomunicação. É a era midiática. É a era da internet. É uma briga danada em matéria de comunicação. É a era dos celulares. O celular que parece que sabe mais do que a pessoa, né? O celular que tem mais capacidade do que o dono. Tudo é comunicação. E o item número, na mesma página, Valdo, item 17, bloco intelectivo intimista, innato, inerente, íncito, intrinsecamente, instintivo, íntimo. Onde é que está isso aí? Ao 17. Internalizado. É o intimista, inato, é aquilo que a pessoa já nasceu. Inerente, que está dentro da pessoa, íncito, que está na profundidade da pessoa, intrínseco, que é da estrutura da pessoa, instintivo, que também é dela, íntimo, é da intraconsciencialidade, e internalizado, é o âmago da pessoa. Então tudo isso parece a mesma coisa, mas não é. São, como eu digo, aproximações simples. Agora, na página seguinte, na 18, ele tem o bloco 25, bloco intelectivo subjetivístico. Atilamento, percussiência, acuidade, logicidade, agudez, lucidez e taxismo. Quer dizer, aqui é o máximo de lucidez aguda. Isso é que nós chamamos de agudização, que é agudez. É a agudização da pessoa, da inteligência. Ou seria o top. O top. O agudo. Isso aí é a ponta da broca do tatuzão da sua inteligência. Isso fala é a ponta agora, da broca pontiaguda do tatuzão. Aí é no bloco que perfura. Com 26, o último... O versátil. Polivalência, polimatia, polifasia, poliedrismo, polikarma, polipsiquismo, poligrafia. Polivalência é a versatilidade. Sim. Polimatia é a cultura mais ampla, polimorfa. Polifasia é a linguagem, por exemplo, do poliglota. Sim, é o poliedrismo, é a sua condição poliédrica, multifacetada. Polikarma é a hora que você faz sem esperar retorno. Polipsiquismo é seu domínio de muitos parafenômenos simultaneamente. E a poligrafia é você escrever sobre tudo. Ou seja, usando a pangrafia? Não, usando tudo. Por exemplo, usando a escrita manual, a escrita datilográfica na máquina de escrever, a escrita, vamos dizer, do computador, no teclado do computador, que isso hoje chama digitar, eles arranjaram esse nome, que é a datilografia do mesmo jeito, meio besteira, mudança de nome. Tá bom, obrigado. O que você acha? Não. E outra coisa, poligrafia, autografia cutânea. A pessoa que não tem boa orientação, então está no telefone, não tem nada para escrever, ele escreve na mão. Telefone do Luiz, que eu vou telefonar. Então, como é que é? Então escreve na mão e fica, para não esquecer. Tudo é poligrafia. Tá. Obrigado. Autografia cutânea. Mais uma coisa, eu não entendi uma coisa. Essa questão como é que você montou dos blocos, por exemplo, se você fosse fazer bloco intelectivo para fenômeno, por exemplo, que itens você colocaria? O fenômeno? Qual que você quer? Por exemplo, se você fosse fazer o bloco intelectivo para fenomênico, por exemplo, de fenômeno. Para fenômeno. O que você colocaria? Fenômeno, e por quê? Isso que eu quero entender, por que você colocaria cada item? Depende, o que é, né? Vamos estudar. Eu quero entender como é que você montaria, por exemplo, eu tirei esse daí. O para-fenômeno seria a primeira coisa, paradimensional. Por quê?
Que para fenômeno. É outra Não, eu sei. dimensão. Por que aqui é robozinha? Não, eu sei. Que negócio é esse? Eu sei, estou te perguntando para entender o que você pensou. Se é um fenômeno, é fato. Então, para fato. Ó, já Sim, aí já tem para 3. fato. Já está começando. Para fato. Fenômeno para Fato e fenômeno é outra coisa. Sim. Parece. Aqui, ó. Tudo é aproximação simples. Parece, mas não é. São gêmeos. Tem uma certa gemelidade. Gêmeos não quer dizer que sejam iguais nem idênticos. Tá certo? Então, esses itens que você usa, o critério é mais das aproximações simples. Te vira. O que você acha que divide entre mais? Eu já falei 3 aí até agora. Qual é? Arranja mais 4. Então entraria fato. Nós já falamos um aí que serve. Poligrafia. Por que poligrafia? Que é ela. Você vai escrever à mão, mas você vai escrever pela psicografia, pela pangrafia. Poligrafia. Ó, 4. Por aí vai. Vocês estão vendo que a forma ajuda o conteúdo. Outra coisa, a conformática enriquece a versatilidade da sua criação. Quer dizer, melhor, enriquece a sua criação. O povo não dá valor para a forma, são os bobós. Uma boa parte do povo. Sabe, dá valor para a forma, para a pessoa melhorar a criatividade. Por quê? Toda criação tem que ser corporificada em forma. Então, na verdade, essa maneira que você está escrevendo, ela acaba mexendo do ponto de vista cognitivo, porque expande, a pessoa começa a pensar... Mexer, não, a pessoa tem que rebolar para chegar. Sim, mas ela não é tem que entender. Eu não posso dar um curso desse e exigir que todo mundo faça. Ninguém vai fazer, eu posso deixar o dia inteiro. A maioria vai ficar furada. Quer dizer, o do australino dá certo, mas esse aí não dá. Se fosse fazer um curso disso... Você veja, eu fui fazer aquele curso lá no Rio, lá na Casa de Espanha, sobre o cosmograma, o negócio não deu certo. Intelectualmente as pessoas não estão acostumadas. Para discutir, todo mundo está acostumado. Você vai ver, não, a pessoa aí não serve para discutir, ela é muito mole, tá certo. Então chega lá, dá uma espetada nela, no traseiro dela, com alfinete. Você vai ver como é que ela debate. Na hora. Agora, falou em intelectualidade, michou o coreto. Estiola. A luz da vela apagou. Aqui está lá. E uma pergunta só, qual é a diferença de você montar, assim, em critérios, você montar esse aqui que você fez dos blocos intelectivos, para, por exemplo, a enumerologia? Qual é a diferença, o paralelo disso daí? Não, a enumerologia, ela nasce disso, ou isso aí nasce da enumerologia. Seria uma Agora, enumerologia mais é enumeração, é um tipo de enumeração. Tudo é. Essa aqui é enumeração horizontal. Agora, por incrível que pareça, há uma enumeração de 26 elementos vertical. Esse aqui é o chave. E é assim é tudo intelectualmente. Uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. É a corrente. Aquilo vai e começa a dar os blocos, tudo quanto é jeito. Não tem saída. Então, por exemplo, tem uma enumeração vertical de 26 elementos. E tem enumerações horizontais de 26 categorias. Só para chatear. Isso tudo está aí. Em cima disso mesmo, quando você pegou para fazer esses 26, você usou provavelmente o dicionário analógico, sinônimo. Não, usei minha cabeça, em primeiro lugar. Mas cada criatividade. Se dicionário tem coisa que às vezes não tem nada a ver. Mas o que você usou na cabeça envolveu isso. Envolveu, mas isso aqui tem, você sabe, minhas notas, anotações, apontamentos, registros, 60 anos, né? Eu não jogo isso fora. Quando você pegou o 7, estou dizendo, né? Vocês observam, olha só, bloco intelectivo carismático, apelo, glamour, it, charme, fascínio, beleza, magnetismo. Se uma pessoa não entender o que é isso, não desista. Dá para entender tudo aqui, não há problema. Agora, com você fez isso, por exemplo, aqui no carismático. Você pegou alguma ordem
Isso você já tinha de cabeça, que o apio, o glamour, o charme... Não, o que eu vejo que é fácil. Tem a ver com isso. Aqueles que são mais acessíveis, porque eu não posso fazer uma coisa mais brava. Senão piora, em vez de ajudar. Então, por exemplo, eu coloquei uma opção de coisa aqui, tipo psicossoma. Olha aqui, ó. Bloco intelectivo afetivo. Amorosidade. Ai, carinho. Meiguice, ternura, candura, doçura, brandura. Bora, essas duras aí. Está tudo em O cima. que você quer mais? Mais do que isso? Não, não é para ter mais. Até os poetas românticos não querem isso aí. O mecanismo, como ele falou, de você fazer. Seja, Pois é. tudo aqui você já fez de cabeça. Agora, tem o acadêmico, olha. Você pegou os mais Curso, próximos. congresso, seminário, simpósio, fórum, encontro e jornada. Esse aí tem muito mais coisa que pode pôr aí. Mas A semana, não sei o que é. Você usou as aproximações. É isso. É bem próximo da palavra. Mas depois você seguiu alguma ordem aqui ou ela... Sempre tem, observa. A ordem crescente, Sempre tem interatividade. Agora você vai olhar que o acadêmico é um processo da universidade. O afetivo é psicossomático. O carismático é a força presencial, principalmente emocional da pessoa. Porque existe força presencial emocional e intelectual. O cara chega com força presencial assim. Esse não pode ser nunca psicossomático. Tá certo? Outra coisa, na hora que ele fala, ele vai falar grosso. É isso aí. Então acabou, o negócio é terrível. Começa assim. O tipo palestino lá, ele era... Não, o palestino é... Sei, mas... E falava com a cabeça baixa, pensando. É intelectual. Ele devia ter dificuldade com o peso das ideias dele na cabeça dele. Eu pendia a cabeça assim para falar. O peso das ideias. Então a soma dele era pesada. Complementando essa dúvida do Arlindo, professor, aqui, ó, novamente. Complementando a dúvida do Arlindo ali na sequência, você que define se é um crescendo, um decrescendo, você... Olha, a maioria você vai ter uma tendência para fazer um crescendo e com um processo muito sério de um item para outro. Então, por exemplo, o primeiro item não dá para comparar com o último. Pois é, você pode começar lendo o primeiro e o último, depois você lê os do meio. Agora, outra coisa, às vezes você vai fazer o negócio errado. Se você fizer depressa, você vai errar. Tem que ponderar tudo. Fazer isso aí exige muito tempo. Porque requer o link com o anterior e com o posterior, né? Você vai ver que isso é correto. Não, esse não pode vir em primeiro lugar, tem que ser o outro. Tem que trocar de posição. Isso é um fato. Isso a gente vê muito na montagem do pilar também, né? Você tem que cuidar dessas questões todas aí. Agora, o pensamento, de modo geral, ele tem que seguir uma gradação lógica. E outra coisa, quase sempre é um crescendo. Você começa a defender uma tese pequenininho. É igualzinho a eloquência lá do Demóstenes. Começa baixinho, pois é. Começa a falar com vocês aqui. Até que você domine, para todo mundo prestar atenção. Aqui tem um engrandecimento natural de uma ascendência. O negócio vai crescendo. Há uma evolução, um progresso, uma progressão. O nome que vocês gostam de falar aí, ó, é gradiente. Um gradiente. Gradiente é das palavras que estão na moda. Essa não é semi-arcaica, não. Agora, o que é arcaico é quadro. Essa é semi-arcaica. Quadro de horário. Ninguém usa isso mais, estão usando é grade de horário. Antigamente, eu quando estava lá, que eu era bedel, era só quadro de horário. Essa palavra grade apareceu depois. E ela veio do inglês. O senhor propôs aqui, muitas vezes o senhor propõe já o verbete como sendo técnica, né? Esse aqui o senhor propôs direto bloco intelectivo. Ele é uma técnica, né? Para escolher o... Tudo é técnico. Se eu for colocar, talvez 1/3 dos verbetes são técnicos. É que às vezes eu coloco a teoria ou a técnica bem claro. Outros não. Depende do que é.
Outra coisa, como tem as sessões de teoria e de técnica, a gente explicita tudo por aí. O senhor não viu necessidade, então, de colocar a técnica do bloco Não, interativo? se eu for colocar, a maioria é assim, né? Tudo é técnica. Agora, eu não sei o que eu falei. Não, eu fiz uma coisa muito mais séria. Teoria da eurismologia, ó. Você quer coisa mais séria? Isso aí é mais abrangente. E as técnicas didáticas, a técnica do detalhismo, a técnica da exaustividade, a técnica da enumeração horizontal, perfeito isso, ó. As técnicas da comunicação científica, essa eu dei dentro. A mais do que você pediu. Está tudo aqui já. Só uma questão, que geralmente o senhor bota na sessão específica, repete o título. Né? Quando é técnica. Mas essa aqui, por exemplo, onde é que está o bloco intelectivo? Lá no fatologia. Ele está na fatologia, que é o processo da comunicação. Apenas para respeitar o título. Né? Agora, vamos ver o que eu coloquei na interdisciplinaridade. Isso faz muito tempo que eu fiz isso aqui. A comunicologia, a linguística, a fraseologia, a parapedagogia, a reeducaciologia, mental somatologia, mnemosomatologia. Essa aqui é a pior. Essa aqui precisa mais para fazer isso. A enumerologia, a argumentologia, a debatologia. Tudo, ó, super encaixado. Agora, gente, ninguém pode falar que a gente não tem lógica. Num caso desse aí. Pode falar que a lógica é pobre, mas que ela existe, existe. Isso é terrível a gente pensar. Porque lógica varia muito. A lógica para muita coisa. Depende da aplicação, o que você está fazendo, como é que é. Valdo, aqui? Sim. Eu queria perguntar, em geral no verbete, quando o senhor tem uma sequência assim, que usa o mesmo sufixo, uma sequência de 7, o senhor italiciza, né? Aqui, nesse caso, o senhor não fez isso. Não, para poder pôr... Não é para poder colocar um universo mais amplo. Para eu não ficar coartado. Eu não ficar acanhado. A hora que eu ampliei, eu devassei o negócio. Eu estou dando chance para a pessoa colocar o 8º ito, 9º ito, 10º ito. Porque eu percebi que teve um aqui que eu falei, puxa, eu jamais teria feito isso. Que o senhor foi colocando o 7, né? 7. Dialética, maêutica, erística, retórica, oratória, eloquência, aí histrionismo. Não, histrionismo foi mais chato. Esse ficou danada da vida com ele. Quer ver? Mas não está correto? Não está correto? Chamou a atenção. Mas a primeira coisa, histrionismo, ninguém foge disso. Eu consigo viver de uma maneira mais ou menos tranquila com a minha consciência, sem dialética, sem maiêutica, sem erística, sem retórica, sem oratória e sem eloquência. Mas histrionismo não tem jeito. Como é que você vai expor situação sem histrionismo? Agora, tudo bate lá. Se você cortar tudo ali, você vai acabar ficando com o último. Já é alguma coisa. Agora, eu não posso pôr histrionismo no início, senão eu estou dando valor para todas essas bobagens que vêm aí. As bobagens que vêm. Maiêutica, erística, eloquência, oratória, retórica, tudo isso é besteira, né? Sim, mas e hoje já está sendo admitido. Mas foi o caminho da evolução, né? É o caminho da evolução. Mas agora, o histrionismo praticamente foi a primeira coisa que o Cro-Magnon fez. O bicho apareceu para ele para assustar o bicho, não adiantou nada. Aí o bicho engoliu o cara. Aí eles falam assim, não é por aí. Então até hoje nós estamos tentando estudar o que é histrionismo. Então, o que é aquele negócio da menina que faz? Aquelas caretas. Agora, isso é o processo do Cro-Magnon. A hora que ele viu que não tinha nada na mão, nenhuma lança nem nada, não adiantou, o bicho engoliu ele. Entendeu? Agora, qual bicho? Possivelmente um dinossauro, daqueles de vários metros de altura, tal, olhando ele de cima. Tal. Foi comida N vezes, até ter força presencial para funcionar, né? Mas agora, isso aqui é terrível. Se você for olhar, agora você veja. Comunicabilidade, que é onde eu estou falando aqui, e o processo intelectual fundo, terrível.
Agora, por exemplo, a dialética, isso é o diálogo. Por exemplo, aqui, ó, você pode aumentar uma opção de coisa. Confutaciologia. Entra aqui. Aqui. Mas será que tem outro lugar aqui que eu já falei em refutaciologia? Se você for olhar, tem, eu procurei colocar cada coisa no seu lugar. Agora, por exemplo, indiciador. Esse é muito chato. E é muito raro você achar isso aqui. Isso aqui, na área do direito, lá no, vamos dizer, law and order. Talvez você ache. Preliminar, óbvio, sutil, espaço, comprobatório, incriminador, incontestável. Aí você dá a sentença. Esse é terrível, se você for pensar. Valdo, eu andei olhando aqui, se não me engano, tudo aqui é crescente, dos 26. A maioria. Ou não sei se todos. Às vezes, não é bem um crescente. É mais um processo de articulação, de início e de fim, mas sem muito crescimento. Às vezes é até homogêneo, depende do que é que tem. Entende? Tem muitos crescentes, eu não sei se todos são. Pois é, porque o problema todo é difícil. Aqui não Agora, há, professor. Aqui não há. Página 18, eu queria entender essa sequência do bloco 22, bloco intelectivo. Bloco intelectivo ressexológico. Assim, falou em ressexo, ela entra. Não, mas... É neoparadigma, neoenergia, neopensene, neorealidade, neotécnica, neoempreendimento, neoperspectiva. O que você quer? Não, eu quero entender a sequência. Por exemplo, eu colocaria assim as Ah rotinas. lá, ela vai mexer na sequência. Não, cada um tem seu estilo. Eu quero entender. Eu respeito a sua estilística. Eu vou mostrar a minha. Tá certo? Então lá vai. Por que é que eu coloquei isso aí? Neoparadigma é a base de tudo. Tudo começa pelo paradigma, tá certo? É o primeiro passo. Neoenergia. Como é que você vai usar com uma coisa qualquer que você vai fazer sem energia? Tem que ter. Agora, neopensene é outra coisa que você tem, também não tem jeito. Mas não está perfeito até aí? Paradigma, energia, pensene. Bolas? Você vai reclamar alguma coisa? Me apresenta a sua hipótese. Agora aqui, neorrealidade. Tem que aparecer alguma coisa palpável, concreta, real. E isso pode dar como fruto uma neotécnica. Essa neotécnica vai dar uma realização que o Mário vai construir alguma coisa na gestão dele, que é o neoempreendimento. Aí, lá no fim, entra a Dulce e volta e fala assim, nós temos uma nova perspectiva. Não está perfeito uma coisa com a outra? Não tem lógica? Dentro do meu estilo tem uma lógica pessoal. Agora, ela arranja dela, a Ani arranja dela, a sua, você arranja a sua. Não, eu só ia dizer que a neoperspectiva pode voltar para o início, gerar um outro paradigma. Não, mas a maioria pode voltar para o início. Aquilo que eu estava falando para você, o histrionismo, pode ser uma coisa do início de tudo na comunicação. Isso aí não tem, aí é a circularidade. Não, é a circularidade, a técnica da circularidade, não tem jeito. Agora, o que você acha da minha lógica? Você está contra o quê? Você quer mudar qual a sequência? Essa fluência está furada. Aonde tem a lacuna? Não, assim, eu que estava tentando entender por que essa neorrealidade vinha depois do neopensene. Então, a minha linha de raciocínio estava diferente, porque... Qual que ela falou? Não, a neorrealidade, né? Neorrealidade por que a neorrealidade vem depois do neopensene? Mas aí o senhor explicou, ficou claro. Não, porque o neopensene, primeiro você tem que pensar. Sim. Para caracterizar, por exemplo, a forma, pelo menos da ideia. A realidade é a concretude do negócio, vem depois, é o conteúdo, essência. Acatite? Sim. Obrigada. Não. Agora, só isso aqui já dá uma coordenação de pesquisa para qualquer um. Professor Valdo, aqui. Não existe o bloco intelectivo invexológico? Não, invexológico. ¿Existe? Sí. Invexológico? Não, não está aí. Eu pergunto, estou perguntando.
Ah, não tem. Não tem? E como seria, por exemplo? Te vira. Como... Aí de você, que é o chefe, aí, ó, fala com ele. Ele é da Sinvex. Estou falando com a pessoa Tá certo? indicada, né? Fala com ele. Como seria, professor? Porque eu, por exemplo, bloco intelectivo reflexológico. Para o Alexandre que ele faz para você. Agora, ó, dá um prazo para ele, dá uma semana para ele fazer. Uma semana você vai fazer. Acho que alguns seriam antecipação, planejamento, precocidade. Já tem uns 3 aí já. Mas é preciso de ver isso no final, 7. Exatamente. Mais planejamento seria melhor que planejamento. O que mais? O que mais? Vamos pensar aqui, peraí. Maturidade. Duplologia. Duplologia. Cosmoética. Cosmoética, perfeito. Tem um monte. Vocês estão começando a entender agora. Experticidade. Quer dizer, o próximo carnaval já vai ser diferente. Nós vamos ter outros blocos. Epicentrismo e experticidade. Eu queria entender como é que é as diferenças do modo de pensar, do estilo. Por exemplo, tem pessoas que pensam, quando ela vai escrever um tema, ela pega um tema e, vou pesquisar sobre árvore. Aí ele vai lá e aprofunda tudo sobre aquele tema. E diferente daquelas pessoas que, eu vou pesquisar sobre árvore, e aí ele começa a tentar fazer uma enumeração de vários itens, primeiro pesquisar superficialmente cada um, para depois ir aprofundando. Árvore. Eu quero entender como é que Você falou foi árvore. Árvore, por exemplo. Tem gente, escuta só. Porque na ciência geralmente pessoas vê as árvores e não vê a floresta. Essa maneira que eu estou te perguntando. Isso é um princípio de inglês que eles falam, um princípio de abordagem, ciência. Como é que a pessoa que viu as árvores e não viu o bosque. Uhum. Tem que ver a qualidade da abordagem. Porque você já falou em outras tertulias sobre a sua maneira de pensar. E é isso que eu quero entender. Pensar, ela é geralmente de um dicionário. Qual que é o dicionário que eu uso? Analógico. A turma sabe, é o analógico. Sim. Então, ou seja, na hora que você vai pensar, a diferença daquele que vai falar, vamos pesquisar sobre árvore, ele já vai focar direto na árvore, você primeiro olha a floresta, a árvore, analógico, você vejo o bosque primeiro. Você faz analogia. Eu já expliquei esses dias nós falamos. É isso que eu estou te perguntando, sobre essa tertúlia que você explicou. explicou. O dicionário que eu uso mais é o analógico. É o analógico. As ideias afins. O que é isso aqui? Bloco de ideias afins. Eu nem sei se eu coloquei isso aqui, mas quase sempre tem. Bloco ideativo, está aqui, Conjunção intelectiva, está tudo aí. Ou seja, estrangeirismo. Aqui o link de ideas. Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma pesquisa, sei lá, um tema, faculdade, vou lá fazer uma pesquisa. É preferível, primeiro, eu pego aquele tema e tento dar uma geral. Depende do seu estilo, isso que eu do seu interesse, o seu objetivo. Eu sempre vejo uma maneira global, cosmovisiológica. Agora, eu já vinha assim com essas ideias. Isso aí é coisa do Zéfiro. O Zéfiro tem uma série de cacuetes. E eu defendo esses cacuetes. Ele está certo, Zéfiro. Um deles é esse aí. Ele é cacuete. Isso é um cacuete. É uma técnica dele. De ver tudo cosmovisiologicamente. Que é o que falta para a ciência convencional. A ciência convencional é super monovisual em tudo. Então a maneira, essa que você falou naquela tertúlia dos dicionários, a melhor maneira talvez se fosse de pesquisar, é sempre, vou pesquisar um tema, é como se fosse tentar fazer um dicionário daquele tema, tentar categorizar tudo. Jogue o dicionário, esse que eu estou falando, de ideias afins, o analógico. Então analise tudo dentro disso. Você vai ver alguma novidade. Olha, tudo meu é assim. Se uma pessoa quiser analisar minha vida intelectual, ela vai descobrir isso em tudo que eu faço.
Olha aqui como é que é esquisito, ó, ó. Como é que isso é livro que eu estou lendo aqui de vez em quando. Olha como é que ele fica lá. Se você for analisar, tudo tem sua razão. Agora aqui, ó, tem umas coisas engraçadinhas. Aqui, ó, isso, ó. O que é que tem com esse processo aqui, ó, que um junta está contra o outro? Isso aí é algum tipo de binômio ou alguma coisa contrastante, qualquer coisa nesse sentido. Senão não vai. Ali, por exemplo, está o mamá, aqui está subjetais, objetais, temáticos e formais. Ali está o negócio de por referência. Aqui está tema e rema, que é aquele negócio que nós estávamos falando. Título temático e título remático. Entendendo? Agora, tudo eu vou marcando, mas tem uns que eu marco de propósito que são sérios. Por exemplo, ele está usando muito a palavra diegese, ou diegético, ou diégese, como alguns falam, mas é diegese. Então, são coisas que a gente precisa de guardar para ver o que está. Outra coisa, destinatário do texto, que é o leitor. Destinatário do título, que é o público. Público é uma coisa, leitor é outra. Objeto de leitura, objeto de circulação. Tudo a respeito de livro. O cara é uma cabeça, esse cara é erudito em matéria de forma. E aí como é que você faz? Por exemplo, existem escritos, textos, por exemplo, vamos pegar lá que são mais confusos. Vai pegar Lacan, por exemplo. É bem confuso. Se a pessoa vai ler aquilo ali... Vamos só examinar uma coisa. Eu vou trazer para vocês justamente uma coisa que serve de exemplo para isso aí. Você já viu falar no Bobbio? Ele é considerado um dos maiores, talvez o maior, intelectual do século XX. Bobbio. Morreu em 2003, parece, com 94 anos. 2004, 2003, com 94 anos. Agora, o que se fala? O que se faz com Bobbio? Eu examinando as coisas dele, que eu já li muita coisa, eu agora peguei um livro que saiu recentemente, que tem uma opção de artigo dele, porque o cara conhece muito, que era um verdadeiro discípulo dele, e fechou tudo no livro. Então é muito interessante a gente ver o negócio. Agora, o que se passa? Ele é o maior intelectual do século XX. Eu não sou nada. Eu sou lá de Minas Gerais, nasci em Monte Carmelo, presta atenção. Mas depois, em 2004, né, que ele morreu, com 94 anos, foi isso? Agora, então, vamos entender uma coisa. Esse homem escreveu sobre tudo. Mas ele é aquele negócio do promotor falando para mim. Ele voou, mas não pousou. Não tem nada que ele foi até o fim. Agora, eu sempre procurei nos livros para ver o que ele falava dessas coisas. Ele confessou isso. No fim da vida dele já está com mais de 90 anos. Ele confessou, e eu achei agora, a confissão dele está nesse livro. O cara estava citando ele. Quer dizer, também não o que adianta essa erudição? Ele não teve uma filosofia, ele não fixou nada. Ele foi uma opção de coisa, não foi nada. Conforme a hora, ele dava opinião. Quer dizer, é um cara do Zeitgeist. Isso é terrível. Mas agora veja, eu vou analisar o processo dele, vou trazer para vocês algumas coisas que contra fato não adianta a gente debater. A hora que eu mostrar o que ele falou, eu falei assim, realmente, eu fui por muitos caminhos, não cheguei a objetivo nenhum. Ele reconheceu uma cabeça daquela, desperdiçada. Agora, tudo por quê? É isso que agora a minha conclusão para vocês. Ele não tinha o dicionário de ideias afins, o analógico. Ele não tinha. Se ele tivesse, eu assim, gente, eu vou morrer amanhã. O que vai acontecer comigo? Eu fico só falando as coisas aqui. Quando eu morrer, isso tudo já passou. Agora, o homem, praticamente, ele é o século XX. Durante o século inteiro, ele deu opinião, desde rapazinho. E todo mundo batendo pau, que é o homem mais inteligente. Mas, até a mais brilhante inteligência humana pode ter lacunas. Eu não era sério, não. Agora, o Bob, vale a pena pesquisar isso. Eu sei, vai ter muita gente danada da vida, a hora que eu for expor o negócio, mas contra fato é um argumento.
Não adianta a turma do direito, que o cara era, ele era jurista, filósofo e político. Ele entrou na política. As coisas todas dele. Agora veja, um dos maiores mesmo do século XX. Eu reconheço isso. De todo mundo que eu já li, esse homem é uma fera. E outra coisa, tudo certinho. Agora, o que ele escreveu, tem mais de 2.000 artigos sérios, a maioria mexendo com política. Valdo, por que ele não tinha o dicionário de ideias afins? Por que ele não tinha o dicionário de ideias afins? Ele não tinha. Se ele tivesse, ele teria feito vamos dizer assim, um compêndio do popurrí. Você sabe o que é popurrí? Popurrí é a galinha que fica juntando as coisas. Aquele negócio horrível que eles fazem com música, por exemplo, faz um popurrí da música de uma pessoa, estraga a música toda. Tem um monte de popurrí que é de vomitar. Agora veja, ele mexeu com o popurrí daquilo que aconteceu. Tudo que é política, o processo, o momento. Mas ele não fixou, não levou nada, não deu uma conclusão, não teve acabativa para nada. Então, vamos entender isso. Agora, eu vou ler todos esses trabalhos dele, lá desse livro novo, que esse eu não conheço, e eu estou anotando as coisas lá no fim. Até agora eu já anotei 4 facetas da personalidade dele, bem claro. E agora, lá numa, ele está lá falando que realmente era a minha opinião sobre ele há muito tempo. Uma vez eu já discuti isso com um jurista que esteve aqui conosco. Eu meti o pau no balde. Falei assim, eu gosto muito dele, mas ele tem cada besteira. Começa aqui, parece que no início ele foi muito favorável ao Gramsci. Gramsci é aquele cara que era comuna lá, do Togliatti, daquele povo lá da Itália. Não vai, tudo bitolado, pequeno, cabeça curta. Agora, ele, vamos dizer, se liberou disso, libertou. Mas mesmo assim. Então, uma pessoa precisa ter muito cuidado com a pessoa que está nas 11. Como é que é? Não tem o cara que é das 11? Está em todas. Joga nas 11 posições. Joga nas 11. É um perigo esse negócio de jogar nas 11. Parece que ele era um dos caras que só jogava nas 11. Tudo ele dava opinião. Mas não levava nada, não constituía. Por exemplo, se não vê a filosofia dele, esse cara lá, que era um cara, tentou juntar as ideias para ver. Ele também se embananou todo. Com todo esse trabalho dele durante quase 100 anos. O homem é o século XX. Seria uma síndrome da dispersão intelectualmente? Então, é isso que eu falo. Ele tem uma dispersão intelectual. Porque foi bem claro. Aí esse é um dos itens que eu já cheguei à conclusão já. Eu já tinha ideia disso, mas estava procurando alguma coisa dele. Que é muito importante a gente falar o que a pessoa pensava. Com toda a modéstia que ele pudesse apresentar, ele falou a verdade dele. Mesmo que seja com modéstia ou não interessa. Porque ele não era um cara cabotino. Ele era muito seguro, sério. O homem era uma fera. E outra coisa, uma cara de Ramsés, de múmia do Egito. Ele era impressionante no fim da vida. O livro tem a forma, muito sério, muito sério. O rosto dele, né? Na capa é o rosto muito dele. Muito sério. Valdo. Sim. Aqui, Então, você falou dentro da linha, por exemplo, de pensar do Zéfiro. Se for pegar na história, você estaria mais dentro daquelas pessoas que desenvolveram sempre a questão da classificação, que eram essa maneira mais generalista de pensar. Eu sou mais da turma do Bolzano, do Richer, dessa turma. Pensava mais ou eles eram da minha turma, eu sou da deles, eu não sei sim, bem aí. Sim. Então, o ideal seria, na hora que a pessoa vai fazer uma pesquisa, e aí eu quero entender quando pega, por exemplo, alguns temas que eu já ouvi você falar para Arlindo, que tem partes da filosofia que são bem enroladas, são mais... É que a gente não pode, viu, Gabriel, indicar essas coisas para os outros. Por quê? Quem está começando não tem gabarito para isso. Esse banana todo vai dar problema. Mas você não pode, por exemplo, explicar... A gente tem que começar primeiro indicando um dicionário sinonímico. Sim. Esse de ideias afins vem depois. Não, entendi. Tem um antonímico antes.
Mas você não pode, por exemplo, didaticamente, ensinar uma pessoa, ele vai pesquisar um tema, você explicar, a melhor coisa que você pode fazer, se você vai pesquisar um tema, é tenta montar quase que um dicionário enciclopédico, quer dizer, tenta montar para... Isso seria a melhor coisa. A pessoa que não faz isso é porque é boboca mesmo, não sabe nada, não sabe mexer com isso. Mas, por exemplo, hoje, com a internet, está tudo mastigado. Sim, porque hoje a maneira da internet... Um dia a pessoa pode fazer um levantamento extraordinário de qualquer tema. Agora, o problema é a hora que arranja um tema que não tem nada na internet. De vez em quando tem disso, né? Você vê. Eu arranjo um monte desse tema que ela procura e não acha nada. Agora, depois eu crio uma palavra nova, tem gente que acha ruim. Então eu faço assim, me arranja outra coisa. Uma melhor. Estamos aí. Se você fizer uma melhor, eu troco a minha. E outra coisa, ainda te dou lambuja. Te dou aí. E se você vai montar um tema, você vai pesquisar, nem você falou, a pessoa pode montar um dicionário, ela começa primeiro, dá aquela geral, então, e aí depois vai aprofundando em camadas. Ela tem que ver o que ela quer fazer. Quer fazer um dicionário de quê? De quê, para quê? Então ela roda o panorama, o universo, o que ela tem sobre isso. E aí vai fazendo em camadas. E coloca tudo quanto é dado, para depois tirar a ideia daí. Primeiro, ela tem que deixar que os fatos orientem a pesquisa dela. Ela não pode estar dando palpite dela. Isso é bobagem. Ela não pode ter a priorismose nisso. Dá um exemplo quando a pessoa coloca o palpite dela. Dá um exemplo. Não. Por exemplo, a hora que a pessoa já sai com uma ideia fixada. Entende? Se ela já vem com a ideia fixada, isso é a priorismose. Ela está errada. A hora que você vai fazer uma pesquisa, você é tábula rasa, não tem nada na sua cabeça. São os fatos que vão preencher o vazio da sua cabeça. Aquilo vem. Tá, isso aí... Agora, é o seu discernimento que vai fazer a triagem, a seleção. Vai fazer... Agora aí vem, triagem, seleção. Análise, hermenêutica, exegética, síntese. Tudo sai disso. Isso chama pesquisa. Isso é investigação. Agora veja, a abordagem é a primeira coisa. Que tipo de abordagem que é a sua? Tudo isso que eu falei tem tipos. Qual o tipo da sua analíticologia? Tudo tem tipo. Primeira coisa, se uma pessoa é muito emocional, ela é artista, ou ela é religiosa, ela então já tem a priorismose. Essa não presta. Se ela vai analisar uma coisa mais técnica, racional, lógica, não presta. Aí quem precisa de ter a priorismose é você, para analisar essa pessoa. Se você não tiver a priorismose de saber que a religião influi nela antes, você vai cair no bico dela. Então, nós precisamos da priorismose, uma opção de coisa, o apriorismo. Nós não podemos julgar fora as nossas ideias inatas. Agora, o problema é o seguinte, é deixar antes que os fatos orientem a sua pesquisa. Você não vai influir naquilo, só depois. Agora, nas conclusões, você começa a pensar, não, vamos colocar na balança, não, o que pesa mais, como é que é? Tem que contrabalançar o processo, entende? Agora aqui, o senhor poderia falar um pouco sobre a antimaternidade sadia, como superar a pressão cultural e da sociedade que considera a mulher sem filho egoísta, hedonista, inferior e menos mulher? O problema é o seguinte, isso existe muita coisa a esse respeito, eu já escrevi, outros já escreveram, hoje já tem um movimento child free, o da child free, isso aí é muito importante a pessoa ver. Agora, uma mulher, hoje está começando a aparecer o maior número de mulheres com personalidade. Antes não havia. As mulheres escondiam a personalidade, porque o homem pisava no gogó dela e não deixava ela falar nada, e chupava o olho. Agora, hoje não, ela já está começando a depor, a votar, a se expressar na sociedade, mas é uma maioria que ainda é micro-minoria. Isso tudo porque está caminhando. Então, na questão da maternidade, há hoje o processo, por exemplo, da reprodução ou da gestação consciencial.
você vai fazer uma obra que é superior a produzir um filho. E a mulher pode entrar nisso. Então, pensa bem nessa questão. Agora, qualquer coisa, entre em contato com a Sinvex. Você quer dar os dados aí para ela? Eu não sei se ela sabe, por favor. O site é www.asinvex.org. Tem também o Twitter, que é @Sinvex. E acho que o e-mail é contato@sinvex.org. Acho que isso aí já está bom, né? Então entra aí, que aí eles vão te dar uma geral sobre a antimaternidade sadia. A comunicação das consciências evoluídas se dá apenas através de sua presença, energia, sem telepatia, meditação. A meditação não é um processo de pensar e de não pensar. Segundo os iogues, saturando-se as ondas mentais e parando o turbilhão de pensamentos e ideias, entra-se no estado alterado de consciência, onde a mente se torna silenciosa e vazia, e os pensamentos surgem de modo intuitivo, através de energia mais sutil e mais evoluída. Essa energia mais sutil e o conhecimento intuitivo estão interligados a essas consciências mais evoluídas. O conhecimento adquirido pela meditação, através da intuição, é parecido com a comunicação dessas consciências? É parecido, mas o que interessa é o seguinte: o que interessa é você recuperar as unidades da sua lucidez. Com isso, a sua telepatia vai ser melhor. O que você está falando aí é de telepatia. Agora, o que você passa? Você pode melhorar a sua telepatia. Se o emissor é bom, isso é o normal. Agora, se o receptor da telepatia é fora de série, aí é fora de série. Ele é acima da mediocridade. O mais difícil é o receptor. Emitir pensamento é muito fácil. Agora, saber receber é mais difícil. Então, o caso todo é o seguinte: você tem que se preparar na condição de pessoa, de consciência, para receber as mensagens da central extrafísica da verdade. Pensa bem nisso. Isso supera meditação, yoga, orientalismo, essas coisas todas. Como conseguimos contato direto com nossos amparadores, sem ilusão e sem sermos enganados por outras consciências? Considerando que na religião existe tudo. Como separar a nossa consciência da religião? Primeira coisa, nós não temos nada a ver com religião, corta fora. Você tem que pensar em discernimento, pensar com lucidez, racionalizar tudo, procurar ter lógica em tudo e acabar com o emocionalismo de bicho, a subcerebralidade, o porão consciencial religioso. Cortar isso fora. Então, a partir disso, então, você vai ter um contato direto com as consciências. É só você ter discernimento. Olha se tem racionalidade. Não fique entusiasmado com nada. Use o princípio da descrença. Faça a experiência por você. Seja mais gelado do que a Sibéria. Esse aqui é o caminho sério da história. Eu, por exemplo, não sou contra esses camaradas que são considerados hoje materialistas, povo não. Eles trazem muita ideia boa. Leia esses livros que você, às vezes, vai amadurecer mais no mental soma. Entende? Todos esses, os riches da vida, aquele povo todo, Dawkins, né? O senhor poderia me informar se Casimiro de Abreu tem algo a ver com o nosso grupo? Caso a resposta seja negativa, o senhor tem notícia da ressoma dele? Olha, eu não sei atualmente como é que é. A única coisa que eu sei é o seguinte: há mais ou menos 60 anos eu tive contato com ele, fora do corpo, e a gente recebeu poesia dele. Ele estava no Rio de Janeiro naquela ocasião. Hoje eu não sei mais, isso faz 60 anos, eu perdi de vez, não sei se ele ressomou, não sei. O que o senhor orienta para eu me livrar de pensamentos e emoções negativas? Sempre o senhor fala para pensar bem dos outros, perceba a minha dificuldade em não ter pensamento negativo, principalmente se sou contrariado de alguma forma. Oxe, vida, isso aqui é. O que fazer para superar esse estado patológico, já que quase sempre eu quero me deixar envolver pelo sentimento negativo e acabo quase sempre sendo derrotado pelos meus? Primeira coisa, você tem língua, né? O que é que eu já falei? Morda a língua. É uma boa para você pensar mais nas coisas.
É uma saída. Outra coisa, existe um pequeno aparelho, quase sempre do lado direito da pessoa, que chama mancômetro, desconfiômetro e outras coisas mais. É Simancol. Agora, dá uma ligada nele em alto nível a respeito do egão, que ele é perto do egão, é perto do umbigão da pessoa, então ele pode detonar um umbigão. Que o seu problema aí é egão. A hora que você não sabe superar esse estado patológico, quando você é contrariado. Por exemplo, olha, eu estou te contrariando, você está contra a minha ideia? Eu estou contrariando ele falando essas coisas. Então pensa bem, que deu seu Simancol? Atualmente não tem nenhum desses aparelhinhos para vender. Você tem que criar um aí, dá um jeito. Agora, põe do lado direito, que geralmente as pessoas são bestras, é do lado direito que liga. É abaixo do fígado e perto do umbigo, que fica o aparelho. No que se refere às forças que nos influenciam, além de consciência e consciência, ouvi falar dos extraterrestres chamados regressivos, que manipulam e interferem em nosso livre-arbítrio. Sendo um tema tão fundamental para ter mais conhecimento, por que não vemos esse tema dentro da conscienciologia? Olha aqui, extraterrestre é uma coisa mais terciária. A primária de tudo são as consciências, segundo somos nós, conscientes, terceiro são os extraterrestres. E uma boa parte dos extraterrestres são de transmigração regressiva, que é a transmigraciologia. Então é um negócio muito negativo, ruim. Agora, sobre a ufologia, tem muita coisa para ser estudada, está tudo no buraco ainda. Vamos ver se astronauta, quando os Estados Unidos tiver mais dinheiro e começar a colocar coisa no espaço, a China, a Rússia, o Brasil, quem mais? É um monte de país agora, Índia. Vamos ver o que é que vai dar com isso. A hora que começarem as colônias extraterrestres, a coisa vai melhorar. Tem algumas sugestões, escusas, Nairo, Disquite, Façanha, Desventura, Clemência. Isso aqui será que quer dizer que a semi... Será que é? O que é isso? Eu não sei, está só falando isso aqui. Veja, eu vou ler tudo que a pessoa escreveu. Tem algumas sugestões, 2 pontos. Escusas, Naino, Disquite, Façanha, Desventura, Clemência, Alhures, Entrementes, Obstante, Peretriz, Falácia, Quimera, Rapapé, Vicissitude, Atavismo, Mulambo e Gastura. Eu não acho que essas sejam, tem uma boa parte aqui que eu uso, que são normais. Por exemplo, vicissitude, isso todo mundo está usando aí. Outra coisa, falácia, nome até usado tecnicamente, nada disso aqui, a maioria aqui, ó, não é coisa remota nem nada. Rapapé até um certo ponto. Quimera não é. Nylon, gente, está todo mundo falando em nylon aí, que negócio é esse? Ó, amissório, mas isso aqui tem pouca coisa para a gente aproveitar, tem que pensar mais. Olha bem isso. Outro sim, você não vai acertar nada. Mas somente após a extinção dos dinossauros é que os mamíferos tiveram espaço para evoluir. Então surgiu o homem. Portanto, o homem e os dinossauros não são contemporâneos. Sim, isso é uma hipótese. Agora, tem outra hipótese. Você é mamífero. Eu não sei se a pessoa é homem ou se é mulher por esse nome que está aqui. Ou a senhora ou o senhor, você também é mamífero. Então tem uma relação muito grande com os dinossauros e mamíferos. Que acabou sendo mamífero, tem alguma coisa. Uma outra coisa, ainda tem muito primata. Vamos pensar bem nisso. Portanto, agora isso de não ser dinossauro, vocês não acham que ainda tem certas pessoas que são bem pterodátilas? De modo que eu não acho que está tão assim, desaparecido ou extinto, não. Tem muita gente que é bem brontozoado. Eu mesmo gosto de usar a palavra jurássico. Não, isso aí tem um temperamento e é uma personalidade jurássica. Ele ainda não saiu de certa idade remota.
De modo que não é bem assim, né? Quem trabalha com vendas e comunicação a vida inteira tem a obrigação cósmica de transformar algo globalmente. Por que a pessoa que tem força presencial não pode ser psicossomática? Não, ela geralmente é o problema de deixar de ser. O problema da vacina, não precisamos falar nada, ela é. Agora, o processo é deixar de ser bicho. Tudo por quê? Que é o problema jurássico. Processo jurássico. Enfim, tem aquele filme aí tão falado, não é isso? Lá do Jurassic Park. É modo que, vamos pensar nisso, processo tudo isso aí. Questionologia, eu queria saber por que na segunda pergunta, enumerologia está com letra maiúscula. A enumerologia aqui eu chamei a atenção porque é uma seção, né? Ah, da seção, tá. Ah, entendi. Dá valor para o processo. Porque tudo que nós estamos falando aqui é numerologia, né? O sinal tem numerologia lá na interdisciplinologia. Lá. É numerologia horizontal, aí no caso. Fala lá, Luiz, por favor. Página 16, Valdo, aí em numerologia, o bloco detalhista e o bloco exaustivo. Página 16. O que é? Em numerologia, na página 16, o bloco detalhista... Em numerologia? Sim. Luiz, seria bom você falar que você não é bom de microfone. Na hora que você for falar, você fala qual a seção com calma. Sabe o que é escandir a palavra? Então tá assim, enumerologia. Aí eu vou entender, porque aqui eu não entendo. Escuta. Ou eu sou surdo, ou o meu ambiente aqui não permite. Não, eu faz eco. Tem um negócio de eco. É. Agora, você precisa melhorar essa sua comunicação, que você já está há quantos meses no Brasil? Não, eu falo baixo. Pois é. Mas olha, em numerologia. Página 16. O que você quer? Aí tem dois itens, que é o bloco detalhista e exaustivo. Ah, sim, o detalhista. Bloco detalhista. É aquele que entra a técnica do detalhismo. É o que tem minúcia, minuciosidade, que tem as nuances da história. E o outro qualquer? Exaustivo. Exaustivo. É aquele que leva para a técnica da exaustividade. Quer dizer, você já levou num nível que, pelo menos para você, é tudo que você sabe naquele momento. Naquele momento evolutivo, você esgotou seu repertório. Você não tem mais nada para colocar. É o máximo que você tinha. Você tirou todos os seus ases e colocou no jogo. Não tem mais carta. Valdo, aqui em cima. Aqui no ar. Aqui, ó. Valdo, caberia, como sugestão aqui, um bloco intelectivo parapsíquico, mais ou menos na linha que o Gabriel tinha perguntado, só que um pouco diferente. Né? Isso tudo pode fazer, né? Então, uma série deles aí pode ser feito. Eu tinha pensado em sinalética, em arco voltaico, em TENEPS. Ah, não, mas tem tanta coisa. Aí é o negócio do Gabriel. O Gabriel que estuda essas coisas. Mas aí seria um pouco diferente, não seria só fenomênico, envolveria mais... mais... eu já fiz um desses aí, sério, sobre o processo de energia. Eu não sei se está aqui nesse meio. Tá, de energia está aqui. Que esse aqui é a base. É através da energia que você chega no fenômeno. Agora, tudo é possível fazer. Tem muitos outros blocos que pode ser feito. Agora, se a pessoa olhar na enciclopédia, ela vai ter muita inspiração para fazer outros blocos. Lá tem muita início. Só olhar, olhar as sessões. Eu estava olhando aqui, você colocou lá no último, no 26, a poligrafia, né, mas não tem, pelo que eu vi aqui, não tem a pangrafia também. De repente poderia entrar nesse bloco. Não, ela está aí dentro. Poligrafia. A poligrafia está aqui. 26, seria a pangrafia? Não, a poligrafia envolve a sua escrita manual, a escrita datilográfica, a escrita, vamos dizer, estenográfica, a escrita digital, a escrita psicográfica, a escrita pangráfica, então tudo é poligráfica. Então tá. Está tudo aí dentro. Então está aí dentro.
Tá, joia, obrigado. E tem mais outras escritas que eu não falei aqui. Tem a escrita analfabeta, que é de certas pessoas que nós conhecemos, aquelas que chegam lá que nem ela consegue ver a caligrafia dela. Essa é escrita do Anarfa. Tem que melhorar a caligrafia. É a do médico também. Quer dizer, né? a anticaligráfica do médico. É a do médico. Anticaligráfica. Ele escreve para não ser entendido, nem ele. Quer dizer, piradão. Quem é que está com não tem mais ninguém? Aqui, professor. Aonde? Aqui na letra B. Isso. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. O senhor trouxe agora a questão da apriorismose na análise das pessoas. Isso significaria dizer que eu preciso identificar o que está pautando, identificar o valor, a maneira de pensar, para poder então interagir e conversar com aquela pessoa. Tem a pessoa que chega perto de você, que ela é mais aberta ou mais fechada. Ok. Se ela é fanática por alguma coisa, ela é fechadinha. Sim. Se ela tem a vertigem consciencial, ela não tem mais fanatismo, ela é da neofilia, ela está aberta para as neoverpons, as coisas novas, a verdade relativa de ponta nova. Já as outras, ela já tem uma coisa fixada. Então ela é dogmática, ela é bitolada, ela tem granito atrás da testa. Então essa deixa para outro corpo e outra vida, porque essa aí não vai dar mais nada. Se ela tiver, por exemplo, 50, 60 anos, então sai de baixo. É o melhor que você faz. Porque neste caso, para que eu possa conversar com essa pessoa, eu tenho que conversar dentro daquela visão específica, Sim. Naquela linha E reducionista. a hora que você vê que ela é uma muralha da China, aí já era. Que não passa nada, sim. Você deixa para lá. Vai procurar quem é mais, pode ser até mais verde, que tem menos conhecimento, mas que seja neofílico. A neofobia, gente, praticamente liquida com a pessoa. A neofobia, o medo da coisa nova. Agora, desde que o senhor comentou a questão da cosmoética, eu estou pesquisando mais. Aí eu tenho aqui um teste da consciência cosmoética. Tem vários testes lá no 700. E um deles fala aqui para a gente procurar pautar as críticas e apontar sempre as soluções. Qual é a forma ideal? Porque vamos por exemplo, essa pessoa que tem a cabeça de granito, sim. A maioria você vai desistir logo, você não vai perder tempo com ela. Vamos procurar outras que queiram estudar com você. Isso é melhor. Então, às vezes, não vale a pena investir em certas pesquisas. Por exemplo, no dia a dia, na construção ou em outra área específica, quando você vê que aquilo não está correto, você está coordenando aquilo e você vai dizer para a pessoa, olha, faça de outra maneira, aqui não está correto. Tem que falar a verdade para você não se acumpliciar, sim. Porque senão você vai ter culpa do cartório. Sim. Agora, a pessoa sempre tende a vincular o seu trabalho com ela. Né? Se o trabalho não está bem feito, ela tende a fazer um vínculo com ela. Então, qual a melhor forma de você dizer? Derruba a parede toda e faz de novo sem a pessoa... Não adianta fazer maquiagem se uma coisa não presta. Sim. Seja uma palavra, uma construção, um objeto, alguma coisa, um empreendimento. Uma empresa começa a dar só prejuízo, não tem jeito, fecha logo. Porque a empresa não foi feita para dar prejuízo, foi feita para ter rendimento econômico. É a mesma então coisa. As pessoas são da mesma forma. Se a coisa começa a Quanto mais demorar, pior fica. Sim. Entende? Se a pessoa passa aí uma temporada, um ano, não arranjou saída para aquilo, nenhuma alternativa. Não modificou, não houve alteração, não houve progresso, aí a gente tem que... Agora, a gente tem que ser realista. Ok. Falar isso tudo na cara dos outros, não tem saída. Tá certo? Ok, obrigada. 16, interaciologia, essa interação língua-energia, língua-idioma. Podia explicar? A interação língua, quer dizer, o idioma, e a energia. A energia para você usar o idioma. Depois, a língua e
o idioma propriamente dito. Então, vamos entender. Língua, energia, depende do que é o tipo da língua e o que é que você está usando, seja o idioma mesmo ou não. Agora, a língua, idioma. Então, por exemplo, língua, energia, é essa aqui. Agora, a língua, idioma, é a sua língua falada, português. Então, veja, a língua, energia e a língua, idioma. Isso dá uma interação. O português, por exemplo, falado corretamente, é uma língua até agradável. Entende? Não é desagradável. Outra coisa, não fala igual criança, igual espanhol, não canta igual o italiano. Não, outra coisa também, ela não faz caras e bicos e bocas, tipo francês. Quer dizer, só eu já tem 3 vantagens em matéria de falar. Português é bom. Agora, ó, o que eu estou falando é português brasileiro. Português lusitano não vai, não. Olha, pois, isso não dá. Entende? É língua lusitana, mas do Brasil. Você me entende? Brasileira. Senão o negócio não dá certo. Agora, tem lógica isso aí para vocês? Agora, tudo é um bloco interativo também. É bloco de ideia, né? Agora, língua, energia, língua, idioma. Sem energia, você não usa a língua. Você não vai falar. Não dá particular. Tem que usar energia. Que é o N do pensene. Quem é que está aí com o microfone? Você? A página 16, Waldo. Crescendologia. O crescendo racionalização simplista, racionalização complexa. Pois é, claro? Esse é um crescendo. A pessoa às vezes começa a racionalizar as coisas e ela fica muito superficial, de uma maneira simplista. Ela não aprofundou. Agora vai chegar um ponto que ela começa a aprofundar, aquilo se torna mais complexo e mais sério. Então às vezes pode ficar mais abrangente e vai ficar mais explicitativo. Vai fazer mais tarefa datários, de esclarecimento. Y otro ítem ahí en la página 17, el número 12. 12. Bloco intelectivo demonstrativo. Abordagem, prospecção, dissecção, exposição, demonstração, reverificação e comprovação. Ó, isso aí segue uma ordem de pesquisa. Totalmente de investigação. Uhum. Abordagem, prospecção, dissecção, exposição, demonstração, reverificação e comprovação. Uma pessoa vai falar assim, exposição e demonstração, não é a mesma coisa? Eu falo, não é. Expor, você pode expor de qualquer maneira. Agora, demonstrar, não. Você tem que ver a coisa na prática, objetivamente. Isso aí é um processo laboratório. Agora, reverificação é você voltar e ver se tudo que a pessoa falou está certo, ou se aquilo que você fez está correto. E depois, comprovou. Aí chegou no final da história. Isso aqui, em matéria de demonstração, é das coisas mais sérias que tem. Está difícil de sair dessa ordem. Ela é séria. São 7 pontos aí nesse bloco. Pois é, todos eles têm 7. Todos. Os 26. É de propósito. Feito de propósito? Feito de propósito? Olha lá, está falando, olha lá, 26 categorias de bloco intelectivo, cada qual com 7 itens. É para mostrar o detalhe, né? Então. O negócio nosso é pegar as ideias e fazer dissecção. Como o Borrão fala, dissecação. Mas o nome correto é dissecção. Então é fazer dissecção do negócio. Então olhar tudo, até o psicossoma do objeto, se é que ele tem. Isso é que é o ideal. Pois é, secar o cadáver, mas a gente seca também as pessoas. Entende? Virar do avesso, coloca ela nua, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para frente, para trás. Aí entra todas aquelas técnicas.
A técnica do empurra e empuxa. E puxa e empurra. Tem vários nomes para isso aí. Isso faz parte. É o tango. É a dança do tango. Tem um filme que é justamente um processo desse aí. Que o cara é um tenente-coronel do exército americano, que ele fica cego. E ele é uma carne de pescoço, horrível. Hein? Perfume de mulher. Muito tempo eles falaram nisso. Agora eu fui ver o filme ontem, que eu vi que tinha lá na internet. Teve gente que me falou nisso há algum tempo. Agora, por exemplo, o fim do filme é perfeito. O fim do filme é a melhor coisa que tem. O filme até é aborrecido, as bobagens, a gente sempre sabe o que vai acontecer. O problema dele dançar o tango até que está bem feito lá. Mas agora, o fim do filme é uma perfeição, aquele negócio na Universidade Americana. Era isso que eu falava para eles. Se eu, em 66, tivesse esse filme na mão, eu falei assim, eu vou passar um filme para vocês. Explicaria toda a minha situação de não querer ficar nos Estados Unidos. É aquilo, na universidade. Vocês lembram do filme, que é no filme? Valdo, por que... É uma perfeição aquela do filme. É uma perfeição. Eu vi o filme 2 vezes, mas o que é o que explicaria de você? Não, o problema do fim, ele mostra como é a universidade americana e como é que os americanos só pensam em dinheiro. Então, uns fazem delação do outro, coloca tudo, e o cara que tem mais dinheiro fica por cima de todo mundo que não tem. Eu vi isso lá de tudo quanto é jeito. Agora, veja, o filme revela isso de uma maneira clara, não tem jeito de fugir. Agora, é uma perfeição, a hora que ele entra lá na universidade. Quando ele defende o rapaz... Os caracteres são perfeitos, muito bem feitas as cenas. Quando ele defende o rapaz? Pois é, a hora que ele defende o rapaz, no fim, né? Ele não quer ser delator. Aqui o processo dessa universidade é para fazer delação, é isso? É isso que eu quis dizer. Agora, ó, é isso que eu falei lá nos Estados Unidos. Eu não vou ficar aqui. Você só pensa em dinheiro. Aqui não se pode fazer nada, não tem liberdade de falar nada. Que liberdade que a pessoa tem? Nem na universidade não tem. Olha como é que é. Outra coisa, aqui tudo acontece nos Estados Unidos até hoje, você sabe disso. E lá é demais. É muito mais, por exemplo, que em certas universidades da Europa. Estados Unidos é pior. Então pode se defender no cotoveloma, que é um negócio, tudo na base de cotovelada. Agora, é muito bem feito o filme nisso, né? Esse filme teve muitas semanas em Buenos Aires, nos cinemas. Foi muito bom. Ah, não, os argentinos devem gostar, porque também tem no pau dos americanos. Deve ter ficado na ponta. É o máximo. Não, além, ele é um ator muito bom. Agora, vocês sabem, a turma de artistas de Hollywood, esse povo todo, gosta de fazer filme assim, que mete o pau na universidade, porque todos eles têm cotoveloma com a universidade. Valdo, outra... Entendeu? Por isso que faz o filme, capricha no filme. Outro filme, também A Sociedade dos Poetas Mortos, eu não sei o que título tem aqui. A Sociedade dos Poetas Mortos. Sim. Aqui tem o mesmo título, também, da pau na universidade. É dos poetas mortos. É bom. Eu gostei disso. Agora, esse aí é muito bom, porque praticamente não tem nada que ver. No fim é que aparece o que interessa, né? Muito bem bolado. Agora, o rapaz é um grande ator, não é só o nosso amigo. O nosso amigo é muito conhecido mesmo, mas o rapaz é muito bom. Fora de série. As caras que faz, o negócio. Esse negócio de fazer caras nem sempre é fácil. Por exemplo, no Law and Order, você sabe aquela dona que ela não é bonita, mas é a cara que ela faz. Todo mundo procura imitar a dona. Não é bonita não, porque ela tem uma bonita, aquela loiraça, que é uma louraça, que é um negócio, ela tem uma força presencial que ganha todo mundo a loura lá do Law and Order. Eu estou falando depende da série que você vai ver. A série que eu estou falando é mais recente. Agora, por exemplo, essa dona que fala, é aquela
Mariska, o nome dela é Mariska. Já, mas agora, a cara, ela só faz um negócio assim, eu entendo tudo. É terrível. Dizem que os atores vão para lá para ver as caras dela para aprender. Essa Mariska, a cabeça. Agora, ela não chama tanta atenção assim em matéria de... Ela não é bonita, assim, nada. Mas então esse negócio de cara é um negócio sério. Já foi bonita, já ficou velha, né? Já não dá. Agora, a força presencial da loura é um negócio. E outra coisa, até o jeito dela sentar, tudo. Uma senhora presença, ela ganha do povo todo em matéria de apresentação pessoal. A louraça é aquela loura que faz papel de promotora. Alex, o nome dela tecnicamente é Alex, Alex, você sabe, em inglês às vezes é mulher, né? Tem disso. Agora, a gente aprende com essas coisas, vendo como é que é. É o negócio do histrionismo. Agora, olha a cara dela. Não estou brincando, examina. É impressionante a capacidade dessa mulher. Ela já deve ter ganho algum prêmio, né, com essas coisas, porque essa Mariska deve ter ganho alguma coisa. Agora, é bacana quando uma mulher que não é bonita ganha prêmio. Né? É porque tem essência, tem alguma coisa dentro dela. Porque a mulher, a maioria, ganha prêmio por causa das curvas. São as curvas perigosas da rodovia. Quem é que está aí com o verbete, com o micrófono para falar do verbete? Não tem mais ninguém? Uma pergunta. É você? Aqui em bloco intelectivo educacional, 04, página 17. Civilidade, cordialidade, afabilidade, amabilidade, amenidade, pacificidade e megafraternidade. O que você quer? Sim, a pergunta, eu achava que estava dentro de afetividade. Pela fraternidade, por exemplo. O educacional, sim, eu acho que do jeito que está aqui, está bem mais ou menos adequado. Sim, somente tem que ver com a evolução da consciência, por isso está dentro do aqui, educacional. Civilidade. Nós estamos falando de pessoa... Por isso eu achava... não é bugre. Nós estamos falando de pessoa da civilização. Cordialidade. Tem que ser cordial para ter educação. Porque o negócio é educação. Sim. Afabilidade. É uma cordialidade ainda maior, né? Afável. Amabilidade já é ainda mais amável. Sim. Agora, amenidade. É uma pessoa que não vai fazer piada grossa, nem nada. Tal. Pacificidade. É uma pessoa que não vai brigar. Pacificidade. E a megafraternidade. É o top disso aí, o máximo que pode ter. Pacificidade e megafraternidade estão dentro da educação, do educacional. Tudo está dentro da educação. Tá certo? Eu sou uma pessoa que procura ser educado, mas nem sempre na aula você não pode ser educado aqui assim, não. A gente não pode ser só amável. De vez em quando você tem que dar uma banana, a banana tecnique, eslobar certas coisas. Senão a sua didática fica pobre. Professor, e dentro do que seria o bloco intelectivo hipotético, que iria, por exemplo, tese, problema... Sobre hipótese? Hipotético, por exemplo. Hipotético. Demonstrativo. Que seria tese, problema, dúvida? É por aí. Pesquisa, investigação, achado. Aqui tem alguma coisa, se a pessoa for olhar, já tem coisa nesse sentido. Só olhar no fim, ó. E tem umas coisinhas que podem ajudar nisso. Entende? Que são as conclusões, o que a pessoa faz com aquilo, etc. Tal. Aqui, ó, bloco esse demonstrativo, tem uma opção de coisa nisso aí que você está querendo. Sim. Demonstrativo. Demonstrativo e hipotético. Hipotético, esse aí pode te ajudar. Hipotético seria isso. Tese, problema? Problema, questão, pesquisa, achado, o finding.
Conclusão, hipótese, teoria, never ponto. Dedução? Tudo tem dentro. Dedução? Esse aí é enorme, você pode pôr um universo nisso aí. Sim, mas pelo menos sete itens. Pode ser uma coisa ampla, muito ampla. Né? Tem algum que a gente não falou nada aqui? Deixa eu ver. Tem um aqui, deixa eu ver. Não, esse eu já falei. Tem o extrafísico. Sociex, folclore, Sociex, Comunex, Equitex, Ambientex, Reodex, Consciex e Euforex. Esse explicitou tudo que tinha. Agora terminou mal, né? Na Euforex. Acabou bem isso aí não. Agora tem um aqui que eu uso muito, que é esse da intraconsciencial. Esse tem muito nos meus processos para falar sobre matéria, disciplinas, etc. Agora outra que séria, esse aqui, ó. Personalístico. Perfil, talento, vocação, potencial, caráter, mater pensem e erudição. Esse caracterizou o egão da pessoa. O que ela tem? Como é que é a situação? Não tem jeito. Agora, sobre a pesquisa aí que você, Cris, estava pedindo, tem o 20, ó. Está falando, ó, vou ler o 20 para você. Pesquisístico. Pesquisologia, metodologia, experimentologia, prospecciologia, dissexiologia, introspecciologia e comprovaciologia. Esse aí é o seu, é o que você está querendo. Agora, o que eu estou falando aqui para todo mundo entrar é o 23. Retrocognitivo. Retrogenética, retrovidas, retrosoma, retrocérebros, retropensene, retrotrafores e retrobiografias. Sim. Voltando a Olivia, ela é filha da Jane Mansfield. É mesmo? E do cara que foi Miss Universo. Ah, não diga. E ela foi Miss da Beverly tortuga, Hills. então, ela teve muito leite. A Jane Mansfield era considerada a maior. Ela foi Miss Beverly Hills e 4º lugar de Miss Califórnia. Ela já foi, deve ter sido muito bonita. Ah, então ela aprendeu então com a mãe, que a mãe era uma louraça. Agora veja, mas a cara dela que é um negócio. Ela deve ter aprendido desde pequena. Aí você descobriu então o fio da meada. Onde é que aparece? Agora, a Jane Mansfield, ela não era muito inteligente, você sabe. Mas tinha um laticínio que era uma loucura. Era uma fábrica terrível. Ela ainda vive, ainda Mansfield? Hein? Do que eu vi aqui, ela morreu num acidente de carro, a Jane Mansfield. Foi, é. Tem a data aqui, quer ver? Ela era das louras que eles falavam que criou a expressão loura burra. Foi a partir essa aí, uma delas. Clássica. Ela tinha pouca cabeça. Mas veja, ela não era tão bonita igual outras louras burras. Não, mas ela era bem Tem aquela loura... ela era mulherão. Tipo... na era pré-silicone. Tipo 98. Agora, ó, o que é que se passa? Ela não era, por exemplo, era loura burra, mas não era tão bonita igual aquela dos filmes do Hitchcock. Ela esteve até no Brasil. Ah, não, é uma outra. Que nova? Que nova. Essa era de fechar o comércio. Mas essa era muito bonita essa mulher, mas ó, cabeça. Ah, também não tinha cabeça? Não. Eu achava que ela era de mulher. Não tinha nada. Valdo, por favor. Aqui, a letra A. Qual o nome daquele autor que o senhor falou aí? Jurista, filósofo e político que dava opinião em tudo? Que era? Bob. Bob o quê? Bob. Bob. Não é bolas, Bob, você não é bobo, você vai chegar lá e descobrir. Bob, B-O-B-B-I-O. Só tem esse cara. Ele é o maior do mundo. E qual o livro que é?
Ah, olha todos eles. Esse livro que eu estou vendo é apenas um popurrí das coisas dele. O Bobbio na questão, a filosofia e a política. É mais ou menos isso, o título do livro. Agora, olha, eu quando ler as coisas, eu vou trazer aqui para fazer uma análise do Bobbio para vocês. Só para vocês verem o que é o processo filosófico. Agora, vale a pena ver as coisas dele, porque ele é uma cabeça. Muito sério. Vale a pena. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 62 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 37 votos presenciais e 7 votos online. Hoje teremos recados da Kátia, curso Formação de Autores, do Alexandre, o pai da Conscienciocentrologia, a Priscila, SMP1 de Foz, a Rosa Nada, curso Lexicologia. Antes, o recado do Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nosso recado hoje é uma lembrança em relação aos últimos 12 meses, tá, que foi quando mais ou menos a gente começou um movimento de transparência com relação aos números do programa Amigos da Enciclopédia. Esse movimento ele culminou na publicação do nosso site, né, esse atual, enciclopediadaconscienciologia.org, onde a gente colocou dentro do ambiente exclusivo umas planilhas que o próprio amigo da enciclopédia ele pode ver quanto que foi arrecadado e quanto que foi gasto com a enciclopédia. Para vocês terem uma ideia, esses números são os números que nós nos baseamos em termos da fidedignidade desse trabalho, tá? E também são os números que nós utilizamos dentro do CAEC para fazer parte aí do orçamento. Nós usamos esses números como base para o orçamento de 2010. Então, essa questão da transparência, a gente deixa essa pasta amarela com os relatórios, com as despesas, aqui dentro do tertuliário, para que vocês possam manusear, olhar com calma e com outros detalhes também do programa Amigos. Hoje a gente recebeu alguns e-mails com pessoas com dúvidas de como se inscrever no programa, tá? Apesar da gente falar que é no site e tal. Então, quando a pessoa entrar no enciclopediadaconscienciologia.org, à direita tem um banner, que é o banner do programa Amigos, ela vai clicar ali e fazer a inscrição. Tem um problema: se ela já for amiga da enciclopédia, tá, e expirou o prazo dela de inscrição, ou seja, supõe, nós estamos em fevereiro aqui, venceu em dezembro, ela quer fazer renovação agora, ela não vai conseguir, tá? Em função de um bug, um problema do site que não permite isso. Então basta a pessoa mandar um e-mail para nós, que a gente prepara essa inscrição para que ela possa fazer. Então ela vai receber o login e senha em casa, entra com o login e senha no ambiente exclusivo, e dentro do ambiente exclusivo ela renova. Se ela nunca foi amiga da enciclopédia, ela pode entrar direto no site e fazer lá como a gente falou. No banner, à direita, digita os dados e faz o pagamento. A gente aceita no site 2 cartões, que é o Visa e o Amex. O Visa o pagamento é em 6 vezes e o Amex em 12 vezes. A gente lembra também que as pessoas que se tornarem amigas da enciclopédia vão ter acesso de casa ao Holoserver, tá? Que é um site de pesquisas da Enciclopédia da Conscienciologia, onde ela vai ter acesso a aproximadamente 20 obras, tá? Incluindo aí a enciclopédia, os 1000 verbetes, incluindo o Reurbanizatus, o Pacíficos, o Conscienciograma. Tudo isso ela vai ter acesso num Find. Basta ela colocar uma palavra, dar o busca, e aí, então, o sistema procura parágrafos, associações de ideias referentes a essas palavras. A gente já deu alguns exemplos aqui na tertúlia. A palavra cosmoética, por exemplo, aparece mais de 3.500 vezes. E a palavra proexis, 2.505 vezes. Sem contar a programação existencial e outras variantes do mesmo assunto, do mesmo tema. Então é uma forma da pessoa que é amiga da enciclopédia ter uma prestação de serviço, né, da enciclopédia em alto nível para ajudar a pesquisa aí da pessoa. Então o recado era esse. A gente lembra aí que nós estamos com essa campanha dos Amigos da Serenidade. O sorteio vai ser dia 1º de agosto e também é um incentivo para as pessoas investirem no parapsiquismo. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar vocês para o curso Formação de Autores, iniciando uma nova turma no final de março.
São 10 meses de imersão no Holopensene da escrita, com os autores já publicados e os especialistas da enciclopédia. E gostaria de relembrar que as pessoas acima de 60 anos e abaixo de 21 anos têm 50% de desconto no valor do curso. Obrigada. Olá a todos, gostaria de convidá-los a participar do próximo programa de aceleração da erudição de obras conscienciológicas. Esse evento vai começar em março e vai encerrar em julho. São 10 aulas e a turma ela é presencial e online. Então, para os teletertulianos que estão me assistindo, estão convidados também a participar online, onde vai ter uma equipe técnico-científica que vai acompanhar, inclusive, o desenvolvimento desse curso. Então, eu gostaria de passar aqui rapidamente apenas as aulas que nós teremos. Cada aula será relativa a um livro da Conscienciologia. Será, então, Autoconsciência e Multidimensionalidade, do Sidal, Mudar ao Mudar, Flávia Guzzi, Qualificações da Consciência, Júlia Almeida, Síndrome do Estrangeiro, Malo Balona, Consciência em Revolução, Rosemary Salles, Voltei para Contar, Luci Lutfi, Coragem para Evoluir, Luciano Vicenzi, Profilaxia das Manipulações Conscienciais, Mabel Teles, JK e os Bastidores da Construção de Brasília, Alexandre Nonato, Viagens Internacionais, Kátia Aracaki. Então, para quem tiver interesse, essa turma vai começar em março, as aulas serão quinzenais, sábado de manhã, e quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O IPC convida aos teletertulianos e tertulianos a fazerem o ICP1, Extensão em Conscienciologia e Pressologia 1, aqui em Foz, nos dias 12, 13 e 14 de março, no Hotel Recanto, com os professores Malo Balona e Marcelo Silva. Fiquem atentos também para os eventos, os ECP1s que vão ocorrer no Brasil, e agendem-se, né, façam as suas programações para realizar, então, esse curso. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. O meu recado agora é para o curso Lexicologia, que vai ocorrer agora no dia 12, 13 e 14 de março. Ele tem uma estrutura bem sério o curso, mas ele se torna extremamente leve, descontraído. E esse é um paradoxo que a gente tem vivido nos cursos. Essa versão é a versão já, a quinta, sexta versão. Uma questão assim, quais são os temas, né, que são abordados nesse curso? Lexicologia, com a professora Cristiane Ferraro, onde ela coloca como é que são elaborados os dicionários. Etimologia, com a professora Mabel Teles, ela estuda a estrutura do dicionário de etimologia. O analogismo, com Roberto Almeida, que vai estudar a estrutura do dicionário de analogia. O coloquialismo, com o professor Pedro Fernandes, que ele vai falar sobre a estrutura do dicionário, que ele mesmo está elaborando sobre o coloquialismo. Neologismo, com a professora Lourdes Pinheiro, que também vai colocar a estrutura do dicionário que está sendo elaborado por ela e pela equipe. No caso, a minha participação é com antagonismologia, e no sentido de, como nós não temos um dicionário específico para tratar da antagonismologia, a gente pega a enciclopédia da Conscienciologia e estuda a versão da seção antagonismologia. Nós convidamos, então, aos teletertulianos também. Esse curso começa numa sexta-feira à tarde, então ele pode chegar aqui no CAEC por volta assim, de meio-dia, que vai dar tempo perfeitamente dele participar na sexta, sábado e domingo. Tá? O preço é R$ 150 e qualquer dúvida é lá na recepção do CAEC. Obrigada. Para a tertúlia de amanhã será debatido o verbete exaustão conceitual, eleito com 15 votos. Obrigado a todos e uma boa tarde.